Olá, meu nome é Marcelo Lemos. Vou falar um pouquinho hoje sobre as articulações dos membros superiores. Quando nós falamos de articulações dos membros superiores, nós falamos sobre a cintura escapular, né? E sobre o membro superior, composto pelo húmero, rádio, una, ossos do carpo, metacarpo e falanges. Falando um pouquinho sobre essas articulações, né? Quando nós falamos de cintura escapular, nós falamos das articulações ósseas e das articulações funcionais. O que seriam articulações ósseas? Contato imediato de osso com osso, gerando uma articulação. Quando eu falo de articulação funcional, eu falo de uma região onde estruturas não necessariamente ósseas se movimentam e entram em contato direto ou indireto, né, gerando uma articulação, já que até você conversando com alguém, você pode dizer, eu estou me articulando com esta pessoa. Então, existe sim um contato. Quando eu falo de articulação óssea, eu falo de glenomeral, acromioclavicular e externoclavicular. Quando eu falo de articulações funcionais, observe que eu falo da escápula e do tórax. Eu falo de uma região conhecida como subacromial, abaixo do acrômio, ou suprahumeral, acima do húmero. Então, entre o acrômio e o húmero existe uma região que é chamada de articulação funcional. E o sulco bicipital, né? Que é ali no sulco intertubercular, onde tem a bainha bicipital, por onde vai passar o tendão da cabeça longa do bíceps. Então, aqui existe essa classificação de articulações ósseas e articulações funcionais. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas agora. Articulação externoclavicular é a articulação formada entre o osso externo e a clavícula. Articulação sinovial plana, que apresenta movimentos limitados em todas as direções. Ela é formada por uma extremidade external da clavícula. No seu interior existe um disco intraarticular e este disco vai entrar em contato com a região superior e lateral do manúbrio. Além do que, existe uma relação com a cartilagem da primeira costela. Este é o único ponto de união de toda a cintura escapular com o tórax. Não existe outro ponto de contato ósseo do membro superior com o tórax que não seja a articulação externoclavicular. Se vocês forem observar, posteriormente, externo com tórax, não existe articulação óssea. Anteriormente, vem o húmero, acrômio se articulando com clavícula, clavícula se articulando com externo. Pronto. O único ponto de contato ósseo está aqui. Por isso, uma região de importante estabilização para o membro superior. Detalhando um pouco mais, né, nós podemos ver aqui o ligamento externo-clavicular. Sua conexão com o externo, com a clavícula e ainda temos aqui com a cartilagem da primeira costela. Superiormente aqui no manúbrio, nós temos um ligamento, que é chamado de ligamento interclavicular, que é um ligamento que conecta as duas clavículas. Então, sendo este o ponto, né, de contato do membro superior com o tórax, tem que existir uma rede ligamentar aí importante para suprir as necessidades, né, dessa região. Articulação acromioclavicular, sinovial, plana, também com movimentos restritos, formada pela extremidade acromial da clavícula, vendo aqui na estrutura óssea, e a borda medial do acrômio da escápula. Observe que existem alguns ligamentos aqui que estabilizam essa região. Ligamentos esses que recebem o nome dos ossos que eles conectam. Então, acrômio e clavícula. Este ligamento é chamado de acrômio clavicular. Processo coracoide e acrômio, coracoacromial. E aqui conectando processo coracoide, a clavícula, coraco clavicular, com os dois feixes. Então, coraco clavicular, acrômio clavicular e coracoacromial.
esses 3 ligamentos eles dão estabilidade, né, a essa região. Principalmente esses dois aqui, ó, que estabilizam ao ponto de, se houver uma ruptura desses 2 ligamentos, a tendência do membro superior é cair. Ou em uma luxação, por exemplo, né, uma luxação que ocorra a ruptura ligamentar, ou uma outra situação que ocorre a queda do membro superior, é quando ocorre uma fratura de clavícula. Por quê? Exatamente por conta desse ponto de conexão aqui, ó, que é perdido. Aqui a articulação gleno-humeral, mais uma articulação óssea. Articulação sinovial, esferoide, apresenta movimentos amplos em todas as direções, sendo ela a articulação mais móvel do nosso corpo, formada pela cabeça humeral e a cavidade glenoide da escápula. Sendo esta cavidade uma cavidade rasa, que não consegue acoplar toda a cabeça humeral. E por isso existe, né, uma estrutura aqui chamada labrum da glenoide ou labrum glenoidal, que vai causar é como se fosse um prolongamento dessa cavidade, aumentando a região de contato entre a cavidade glenoide e a cabeça humeral. Essa articulação ela é considerada uma articulação eminentemente dinâmica, porque a estabilização dela depende muito de estruturas musculares. Então, 4 músculos que formam um complexo chamado manguito rotador, que são supraespinal, infraespinal, redondo menor e subescapular, eles acabam fazendo um papel de coaptar, ou seja, de puxar essa cavidade glenoide para a cabeça humeral quando nós fazemos qualquer movimento nesta articulação, o que vai gerar uma estabilidade dinâmica, ou seja, eu preciso de músculos para que essa articulação funcione da forma adequada, já que quando a cabeça humeral, né, ela existe um movimento, por exemplo, de abdução do membro superior, a cabeça humeral ela tem, né, por uma biomecânica normal, que descer. Então, quando existe um movimento osteocinemático, né, para abdução ou para subir, o movimento artrocinemático tem que ser no sentido oposto. Por quê? Quem está se movimentando nesse caso é o convexo. Então, convexo se movimentando, cavidade glenoide parada, braço levantando, cabeça humeral desce. Mas para que isso ocorra, eu tenho que ter um funcionamento perfeito desses músculos. Caso contrário, né, vai ocorrer uma lesão em uma articulação funcional, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né, comprimindo um determinado músculo conhecido como supraespinal e gerando uma lesão chamada síndrome do impacto. Então aqui, ó, nós podemos perceber que a cabeça humeral, né, você tem aqui a bursa, né, subacromial, subdeltoide, aqui entre o deltoide, né, e as outras estruturas que estão abaixo dele e o acrômio também, né? Então, bursa subacromial, subdeltoídea. Você tem aqui a cápsula articular, né, no seu tecido fibroso, né, a porção fibrosa da cápsula. Aqui a porção sinovial da cápsula. Tá? Você tem o sulco bicipital. E percebam que existe um espaço aqui acima. É esse espaço que é considerado articulação funcional, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Porém, perceba que é uma articulação que ela não tem uma estrutura ligamentar tão forte ao ponto de gerar uma estabilidade independente da musculatura. Não. Por ser uma articulação dinâmica, eu dependo muito da musculatura, né, para estabilização. Entramos então aqui nas articulações conhecidas como articulações funcionais. A primeira que nós vamos falar é a escápula torácica. Ela é chamada pseudoarticulação ou articulação funcional, né? Ela tem um papel estabilizador importante. Temos músculos aí que funcionam, né, com extrema importância para a estabilização dessa articulação, né? Podemos citar aqui os romboides, trapézio, fibras inferiores, né? Então, nós temos aqui músculos que conectam a escápula e que conseguem fazer essa estabilização. Mas perceba que é escápula, aqui um músculo subescapular,
depois vem serrátil anterior, e ainda tem alguns outros músculos aqui abaixo do serrátil anterior que vão fazer, né, digamos assim, um espaçamento entre a escápula e o gradil costal. Por isso, essa articulação é chamada de articulação funcional ou pseudo-articulação. Existe um movimento funcional importante, né, que é chamado ritmo escapulo-humeral, que quando eu levanto ou faço uma abdução, né, do meu membro superior a partir de uma determinada angulação, que nós não vamos discutir isso agora, essa escápula ela também começa a se mobilizar, e ela tem que se mobilizar, né, bilateralmente, de forma simétrica, caso haja alguma que esteja, né, com uma assimetria, isto também tem que ser observado. Então, falando um pouquinho da articulação escápulo-torácica. Nessa imagem, nós conseguimos ver as duas outras articulações funcionais. A subacromial ou suprahumeral, que está localizada entre o acrômio e a cabeça humeral. Como eu falei, quando eu faço uma abdução desse meu membro superior, que eu elevo esse braço, né, esse membro superior, essa cabeça humeral, por questões biomecânicas, ela tende a descer. Porém, em alguns momentos, ela pode subir e comprimir o tendão desse músculo aqui, ó, que é chamado supraespinhal. Com isso, ocorre uma lesão chamada síndrome do impacto. E a outra é onde vai passar aqui, ó, internamente, aqui nesse sulco bicipital, passa o tendão da cabeça longa do bíceps. Esse tendão, quando nós fazemos tanto movimento de flexão de ombro, quanto movimentos de flexão de cotovelo, esse músculo ele é solicitado. E por isso ele acaba fazendo com que esse tendão ele deslize por dentro dessa bainha. Qualquer alteração aqui dentro, como um processo inflamatório, que é conhecido como tendinite bicipital, né, pode gerar uma dificuldade, né, na mobilização desse membro superior. E por isso ele também é chamada de articulação funcional. Então assim, né, nós discutimos as articulações ósseas e funcionais da cintura escapular. Vamos agora falar um pouquinho sobre o cotovelo. Articulação sinovial, né, gínglico ou dobradiça. Por quê? Porque esta articulação aqui do cotovelo, formada entre a tróclea do húmero e a incisura troclear da una, né, entre o capítulo e a cabeça do rádio, elas vão ser capazes apenas de realizar movimentos de flexão e extensão. Pela própria biomecânica, né, do encaixe da incisura troclear na tróclea, né, dá para perceber que não tem como fazer movimentos rotacionais, né, nenhum tipo de outro movimento acessório, apenas o movimento de flexão e extensão. Lembrando, quando eu flexiono meu cotovelo, esta estrutura, que é chamada de processo coronoide, ela vai se articular, se encaixar, se relacionar com essa fossa, chamada fossa coronoide, e a cabeça do rádio se relaciona com a fossa radial. Posteriormente, com o cotovelo em extensão, o olecrano, que é posterior, vai se encaixar posteriormente também na fossa do olecrano. Então, esta daqui é a articulação do cotovelo. Falando de antebraço, vamos falar da articulação radioulnar proximal e radioulnar distal. As duas são consideradas articulações sinoviais trocoides ou pivô. O que significa isso? Elas vão fazer movimentos, ó, rotacionais. Então, é como se eu pegasse a cabeça do rádio e ela fizesse apenas um movimento rotacional, botar no sentido da articulação, rotacional em relação à incisura radial. E na articulação radioulnar distal, cabeça da una em relação à incisura ulnar. Então, ó, articulação radioulnar proximal, ela vai ser formada entre circunferência da cabeça do rádio e um anel formado pela incisura radial da una. E um ligamento conhecido como ligamento anular. Esse ligamento ele envolve a cabeça do rádio, gerando estabilidade para essa articulação. Já na radioulnar distal, eu vou ter a relação da cabeça da una com incisura ulnar
da extremidade inferior ou distal do rádio. Então, articulação rádio-ulnar proximal e rádio-ulnar distal. Essas duas articulações, né, são responsáveis por manter um movimento de pronossupinação. Significa, então, que o movimento de pronossupinação ele não acontece na articulação do cotovelo, ele acontece no antebraço. Então, se eu digo, vou fazer uma pronossupilação do cotovelo, essa informação não é a mais correta, já que a pronossupinação acontece no antebraço. E entre o rádio e a ulna tem uma estrutura chamada de membrana interóssea. Posso ver aqui distal, posso ver aqui proximal, e essa estrutura ela serve para dar uma estabilidade, além de servir como passagem aí para estruturas vasculares e estruturas nervosas. Aí partimos para a articulação radiocárpica, articulação entre o rádio e os ossos do carpo. Movimentos de flexão, extensão, abdução, adução e circundação. Especificamente, quais são os ossos do carpo que se articulam aqui com o rádio? Escafoide e semilunar. Então, escafoide e semilunar se articulam com o rádio, formando a articulação radiocárpica. Podemos citar aqui nessa imagem também as articulações intercarpais, que são as articulações entre os ossos do carpo. Exemplo, escafoide com semilunar, que vem semilunar com piramidal, piramidal com pisiforme. Então, nós temos essas articulações aqui, ó, que possuem ligamentos com os nomes dos ossos que elas conectam, e são chamadas de articulações intercarpais. Para não decorar, lembra, ó, rádio, carpo. Como é o nome da articulação? Radiocárpica. Ossos do carpo, entre eles intercarpais. Aí eu venho, ó, carpo e metacarpo, articulação carpo-metacárpica ou carpo-metacarpiana. Observe que ela vai ser formada entre os ossos do carpo e os metacarpos. A articulação é essa aqui, ó. Vale, nesse caso, apenas, né, destacar aqui a articulação carpo-metacarpiana do primeiro dedo, que é uma articulação sinovial selar entre o primeiro metacarpo e o trapézio. Grande grau de liberdade, uma articulação extremamente funcional no membro superior, né? Porém, acometida muitas vezes a depender da solicitação dessa articulação por uma artrose, chamada de risartrose, que costuma, né, causar algumas limitações funcionais para os seus portadores. Então, a articulação carpo-metacárpica do primeiro dedo, né, que é uma articulação que vale a pena, né, ser considerada aí. Articulação metacarpofalangiana. Olha o nome, metacarpos e falanges. E aí nós temos classificadas da seguinte forma: condiloides, né, de côndilos. Então nós temos a articulação metacarpofalangiana do primeiro dedo, metacarpofalangiana do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto dedo. Então, ó, articulação metacarpofalangiana, o próprio nome já diz, entre os metacarpos e as falanges. E, finalizando, as articulações interfalangianas. Essas podendo ser classificadas em proximais e distais. Quando nós falamos de segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Quando nós falamos de primeiro dedo, nós falamos da articulação interfalangiana do primeiro dedo, porque aqui eu só tenho falange proximal e falange distal. Mas quando eu falar do segundo em diante, eu vou falar articulação interfalangiana proximal, quando for entre a falange proximal e a média. E a interfalangiana distal, quando for entre a falange média e a distal. Então, aqui nós temos a proximal e aqui nós temos a distal. E aí você vem
Qual seria essa articulação? Bom, aqui é o metacarpo. Falange proximal, falange média. Então, eu sei que aqui é a articulação interfalangiana proximal. De que dedo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto dedo. Então, chegam para você e dizem o seguinte, ó, o indivíduo ele teve uma luxação na articulação interfalangiana distal do terceiro dedo. Primeiro, identifica o terceiro dedo. Pronto, esse. Primeiro, segundo, terceiro. A partir daí eu vou, ó, articulação metacarpo, falange, pronto, articulação metacarpo-falangiana. Articulação interfalangiana proximal, a lesão que o indivíduo teve foi aqui. Articulação interfalangiana distal do terceiro dedo. Pronto, achamos o local da lesão. Então, pessoal, com isso nós terminamos aí esse nosso breve relato sobre as articulações do membro superior. Um grande abraço a todos e até a próxima.